Um seminário internacional promovido pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo sobre bibliotecas públicas e comunitárias discutiu, entre outros temas, como incentivo à leitura e valorização das bibliotecas, a leitura na primeira infância. E esse é o nosso assunto hoje, com as bibliotecárias Nádia Hammerdin, que é especialista em letramento infantil, e Adriana Ferrari, que é coordenadora da Unidade de Bibliotecas e Leitura da Secretaria de Estado da Cultura. Tudo bem com vocês? Tudo bom, ótimo. Então tá. Eu queria saber o seguinte, vocês fizeram um seminário internacional, né, trouxeram gente de fora e tal, e entre outros temas falaram sobre essa questão do letramento infantil. O letramento infantil, vocês estão falando de que idade? Que idade que uma criança pode tomar gosto pela leitura? Isso é um tema bastante importante para a gente aqui. Sem dúvida. Na verdade, desde o útero, né? Nós estamos falando de letramento infantil, é desde o útero, né? É anterior ao nascimento, mas particularmente nós estamos falando de 0 meses, né, a 6 anos de idade. É o que precede a alfabetização, propriamente dita, né? Letramento infantil é que as crianças sabem e aprendem sobre ler e escrever antes que possam, de fato, ler e escrever por conta própria, né? Então é uma questão mais da relação delas com os pais, é isso? É bem pautado com esse laço com a família também, né? Afinal de contas, antes, né, do nascimento. Então, são uma sensibilização, porque, na verdade, assim, se associa a leitura, assim, posso ler se sou alfabetizado. Então, o letramento vem dizer que não, que essa aproximação da leitura, ela pode começar antes. Antes mesmo que a criança saiba ler, de que a pessoa saiba ler, é isso. E a questão também importante é que existem aí algumas ideias, né, do velho pensamento, novo pensamento. A gente tem muita pesquisa hoje em dia, né, sobre o cérebro, né, de um bebê, né, que ele nasce e ocorrem as sinapses, é um termo mais técnico, mas são os neurônios cerebrais, né. Então, o bebê ele nasce com cerca de 1 bilhão, né, de neurônios. Mas ele precisa conectar, né? Quando as coisas começam a fazer sentido, né, esses neurônios começam a se conectar, ocorrem as sinapses. E aí ele começa a dar razão e sentido às coisas que estão ocorrendo ao redor, né? E os pais, né, a mãe, o pai, o avô, a avó, a babá, o professor. E o professor na da creche, escola infantil, é isso, na creche. Na creche, o professor tem um papel fundamental, primordial, né, no desenvolvimento de algumas habilidades para essas crianças, para esses bebês se tornarem leitores, ávidos leitores, que não somente leem, né? Nós temos um problema muito grave no Brasil de compreensão, né? Porque pode ler, mas pode não compreender essas crianças que estão no ensino fundamental, mesmo na universidade, na faculdade, né? Então, o Brasil está num ranking aí péssimo, né, da Unesco e dessas instituições internacionais que avaliam. E existe uma mobilização hoje internacional, e no Brasil não diferente, né, que precisa ocorrer em relação a isso. Então, bebê, criança, eles precisam de muita atenção especial, e eles precisam de muitos livros. Você trabalha com bibliotecas do Estado, né? Os professores de educação infantil que quiserem, enfim, aprender mais sobre isso, ou mesmo buscar livros, buscar elementos para trabalhar esse letramento, eles encontram esse material nas bibliotecas? A gente está formando realmente, a partir do seminário, dessas conversas, de buscar essas experiências, há experiências no Brasil também acontecendo, de capacitar e colocar as bibliotecas públicas como protagonistas para ajudar e fazer esse elo com a escola, né, com os professores, e ter material e também ter as técnicas, né? Existem técnicas que você tem que adotar de sensibilização com relação ao livro e mesmo a sensibilização da mãe ou do cuidador da criança ou da babá para ajudar nesse processo. Sabe, quando eu falo assim, escola pública geralmente recebe um tipo de criança, escola pública mesmo de ensino infantil, um tipo de criança cujos pais nem sempre estão habituados à leitura, nem sempre têm o hábito da leitura, ou recebem jornal em casa, ou leem bastante livro. Então, é disso que eu falo, quer dizer, o professor vai ter um papel mais importante aí no caso do que a própria família, não é isso? Porque na verdade o professor vai ter que buscar essa família, porque é um trabalho que começa, que o professor vai fazer parte desse processo, mas esse processo tem que ser também apoiado pela família. Então tem que envolver a família, o professor tem que buscar, a escola tem que buscar a família. Tem que buscar a família, porque a gente está falando, às vezes, do irmão da criança, porque às vezes a criança que está na escola é um pouquinho maior daquela que a gente também quer atingir.
Então, é toda uma, vamos dizer assim, uma corrente, né, em torno disso, né? E sensibiliza. E o que a gente percebe é o seguinte, em outros projetos que você vê que a criança começa a se despertar como leitora na escola, às vezes é ela que faz o estímulo à leitura na própria família, quer dizer, ela começa a levar livros, começa a ler, a criança que já é alfabetizada, por exemplo, Sim. leva o livro para casa e a família se interessa, porque ela fica envolvida por isso e ela quer discutir aquilo que aconteceu, a história que foi contada. Então, também a gente vê esse processo da criança também sensibilizando e mostrando a leitura para a própria família, que é bastante interessante. A Adriana falou de técnicas. Como são essas técnicas? Tem coisas específicas para idades específicas? Sim, existem. Tanto do ponto de vista da coleção, né, ou da bibliografia, dos livros, né, da seleção dos livros, quanto do tipo de como você vai desenvolver, né? Existem 6 habilidades básicas, né? Aí a gente já começa a entrar numa tecnicalidade mas enfim, existem 6 habilidades que elas devem ser desenvolvidas de uma maneira que entretém a criança, né? Porque o intuito é esse, da leitura, do prazer, né? É da diversão, é isso. Trazer, né? mostrar para a criança a leitura dá prazer. Né? Que não correr, né, de um livro da leitura, né? Tem que se sentir estimulado. E essas técnicas têm que ser dominadas, conhecidas aí por professores, né, bibliotecários, e são passadas para a família, né, para a mãe, para o pai, para o avô, para a avó, né, eu falo aí dos cuidadores, né, porque a criança passa 1 hora na biblioteca, passa 4 horas na escola, 5 horas na escola, né, e o resto do tempo ela passa em casa, né, nós estamos falando de bebês, principalmente, bebês e crianças, né, de 0 a 3 anos, depois de 3 a 5 anos, né? Cada fase tem uma forma específica de trabalho. Tem uma forma específica e as técnicas são aplicadas de maneiras distintas, assim como os livros, né, que são recomendados. E são coisas muito simples, né, que obviamente tem todo um estudo anterior por trás disso, mas são coisinhas simples como dizer uma palavra e explicar o significado daquela palavra, cantar, né? É a relação grafema-fonema, né? Então, desde que o bebê, ele já tem para ele é muito fácil fazer mímicas, né? Imitar, né? Ele ouve, ele sente muito, né? Pela boca, né? Então, pelo tato, né? E pelo gosto. Então, tudo ele quer provar, né? Tudo vai na boca direto, né? Crianças também, até 3, 4, 5 anos, né? Então, o livro serve para isso também, né? A leitura, ela tem que entrar, ela entra literalmente pela boca, os livros e a leitura, né? E é uma coisa que a gente vem observando, os estudos vêm mostrando e que é sensacional. Os resultados, eles são comprovados e que vai levar para um desenvolvimento muito melhor, ele é duradouro, perene, né? Para quando for um adolescente, um adulto, né? Então, você começa isso desde muito pequeno, é o futuro, né? Nós estamos falando do futuro. Porque a gente fala de técnica assusta, né? Mas, na verdade, trabalha muito com a afetividade, né? Porque, no fundo, é isso, é a afetividade, você faz esse envolvimento de todos, né? É a mãe com a criança, o cuidador com a criança, o irmão com o irmãozinho, quer dizer, é todo um processo de afetividade. E como a Nádia falou, embora tem que haver um estudo por trás, isso é passado de uma forma muito tranquila, né? Quer dizer, quem reproduz isso, ele está, assim, criando laços ainda maiores e diferentes com aquele bebê, com aquela criança. Então, se agregar a esse projeto é uma coisa fácil e as pessoas gostam, né? Quando eu falo minha curiosidade com relação à técnica, porque o professor, tudo bem, ele tem uma certa afetividade com o aluno, mas o aluno passa, entendeu? Então, ele tem que saber como trabalhar com isso, não é verdade? E o que eu acho importante também, que quando a gente começa a falar sobre o letramento infantil, a gente começa a perceber que a construção de uma nação leitora não é só aquela coisa da escola e do incentivo, quer dizer, você tem toda essa participação forte da família, né? Quer dizer, se a gente quer uma nação leitora, mas isso é uma parte difícil. É difícil, é muito difícil, porque você pode dizer para mim assim, bom, e aí, as crianças que não têm isso, que não têm essa afetividade? Acho que a gente tem que também buscar, acho que as bibliotecas públicas também, elas têm esses desafios, né? De crianças, por exemplo, que frequentam a biblioteca sozinha, que vão para a biblioteca até por outras questões que não a própria leitura, mas para um encontro, para uma conversa,
isso acontece, né, por conta dessa coisa da falta da afetividade, né? Então, eu acho que é uma coisa... Tem criança que entra na biblioteca por pura curiosidade, ou para se esconder, ou para passar um tempo, é isso? Você não tem, é real isso, você né? tem isso, você tem assim, majoritariamente... A biblioteca é pública, né? Ela acaba se tornando um refúgio, né? Você nunca sabe o que... Você vê as crianças acompanhadas, né? Ali, às vezes até meio perdida. Eu trabalhei nos Estados Unidos há muito tempo, em biblioteca pública lá. Havia casos de abandono de crianças na biblioteca, porque a biblioteca é um lugar seguro. Só que lá entra todo tipo de gente, né? Então, da mesma maneira que fala, tem gente aí, então eles vão olhar, né? Abandono, eu estou falando de abandonar mesmo criança. Para ter que chamar, ligar. Ligar para a polícia. Pra entendeu? Para vir levar para um abrigo, para tomar as providências. Então, a biblioteca ela é composta por gente, né? Os profissionais, né? E os usuários, né? Os clientes. É gente. O livro, ele é um intermediador ali, né? Os livros, os recursos tecnológicos, né? Didáticos oferecidos, né? Mas é isso que o letramento infantil ele vem buscando, né? Colocando aí muito em evidência que a afetividade não tem como escapar disso, né? Para suceder em qualquer aspecto, né? De educação, de aprendizado e leitura, né? Tá. Então, obrigado. Legal, bacana. Então, quer dizer, através desse seminário, a partir desse seminário, vocês estão desenvolvendo trabalhos com isso, a gente tem um programa contínuo, né, de oferecer capacitação para as equipes, né, de bibliotecas e também estão abertas a professores que se interessam. E agora, com o marco do seminário, a gente vai se aprofundar mais nessa área, né, de letramento, trazendo as experiências, como a Nádia trouxe, que trabalhou nos Estados Unidos, outras experiências também do Brasil, para a gente mesclar isso, modelar e disseminar no sistema como um todo. Tá certo. Obrigado pela presença de vocês aqui. A gente que agradece. Nós agradecemos. Até uma próxima. A gente fica por aqui, voltamos daqui a pouquinho. Até já.